A próxima atividade que a gente vai ter agora, vai iniciar agora, vai ser uma conferência da professora arquiteta e urbanista Rita Saramago, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade Federal de Uberlândia, que já está em tela, e eu iremos fazer um balanço, né, apresentar um balanço do estado, do estado da arte, do ensino de estrutura na Escola de Arquitetura recente, que a gente fez a partir do evento, e eu vou falar mais determinadamente sobre a prática de tectônica no curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPE. Na verdade, é a minha prática, né? Não tem como avaliar dos outros colegas, mas eu agradeço e passo a palavra, primeiramente, à professora Rita. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela. Acho que estão vendo. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Ok. Sim. Então, bom dia a todos. Em nome da comissão organizadora, é uma honra. Está passando o tempo. Malu, você está... 9 horas. Malu, microfone seu. Desculpa. Não tem problema, vamos começar. Desculpa. É melhor tirar da tela. Bom dia a todos. É ao vivo, Rita. Então. Posso começar? Pode começar. Eu estou compartilhando. Bom dia a todos. Em nome da comissão organizadora, é uma honra abrir as reflexões de nosso tão esperado quarto Encontro Nacional de Ensino de Estruturas em Escolas de Arquitetura, ou ENEA. Depois de inúmeras incertezas, ajustes e reajustes quanto a datas, formatos, possibilidades e limitações do evento, finalmente aqui estamos. Certo é que gostaríamos de reunir essa querida turma que discute o ensino de estruturas e de arquitetura há tantos anos presencialmente, sob o sol e a maresia de Recife. Mas esperamos que, embora presos em nossas telas, não faltem calor ou fôlego para discutir as ainda muito necessárias questões que se abatem sobre a formação de arquitetos e também de engenheiros no campo das estruturas. Como anunciamos em nossos meios de divulgação, desejamos, ao longo desses 3 dias de trabalho, fomentar a troca de experiências acadêmicas e profissionais entre arquitetos, engenheiros, professores de estruturas, de projeto arquitetônico, alunos de graduação e pós-graduação. Recordamos que a primeira edição do ENEA ocorreu em São Paulo, em 1974, enquanto o segundo encontro foi realizado em Goiânia, 11 anos depois, ambos tendo sido organizados pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, ABEA, hoje representado por Ana Góes. Após um hiato de 30 anos, com a iniciativa desta mesma comissão, retomamos os debates iniciados nesses encontros e que ainda se faziam pertinentes na atualidade, reunindo-nos em Ouro Preto em junho de 2017, sob a coordenação do colega Clécio do Vale. Ali, fomos honrados com a dedicada participação do professor Adolfo Polillo, o qual havia presidido o evento de 74 e realizou a conferência de abertura, bem como tivemos como palestrantes profissionais de destaque na área, o engenheiro Hélio Olga, o arquiteto Marcos Acaiaba e o professor e autor de importantes referências Iopanã Rebelo. Ademais, foram publicados e apresentados 72 trabalhos de forma oral ou em pôster sobre as seguintes temáticas: novas orientações para o ensino de estruturas nas escolas de arquitetura, articulações entre ensino de projeto arquitetônico e ensino de estruturas, e meios para o ensino de estruturas, recursos, literatura e material didático. Participaram ainda das mesas redondas sobre esses 3 subtemas Maria Amélia Leite Amel, Reginaldo Roncone e Vitor Lotufo, que lançou seu livro Liberdade no Espaço no evento.
Para a presente versão do Enéa, como Malu já introduziu, propusemos como tema central a construção como estratégia pedagógica, o canteiro experimental, no intuito de enfatizar a importância das práticas construtivas, do contato físico e presencial com a materialidade, possibilitado por esse tipo de espaço didático. Ademais, atentos às mudanças de nossos tempos e respondendo a algumas das questões que surgiram no Encontro de Ouro Preto, buscamos agregar as ferramentas digitais ao nosso debate, especialmente aquelas voltadas à modelagem, experimentação e simulação dos projetos arquitetônicos e estruturais. Assim sendo, os 45 trabalhos que serão apresentados neste evento se organizaram em torno de 3 subtemas. O primeiro, o ensino de estruturas em escolas de arquitetura e o canteiro experimental, estratégias pedagógicas, inclui descrições e reflexões críticas acerca de métodos, procedimentos, recursos e materiais didáticos relacionados à inserção do canteiro experimental no ensino e de seu impacto na estrutura curricular dos cursos de arquitetura. Também interessam a discussão as oportunidades oferecidas pelos canteiros extramuros das instituições de ensino, assim como as ações extensionistas, orientadas para o contato efetivo com os assentamentos precários e informais e suas especificidades técnico-construtivas, incluindo a formação de assessorias técnicas. Já o segundo subtema chamamos de projetar, estruturar e construir, um ato de tectônica, considerando a dificuldade de ultrapassar a rigidez das estruturas curriculares impostas pela matriz de conteúdos de conhecimentos das diretrizes do MEC, este subtema explora justamente a discussão em torno da articulação entre projeto arquitetônico, estruturas e construção, como uma possível saída para essa fragmentação a partir da noção de tectônica. Por fim, o terceiro subtema que denominamos de makers, as transformações nos recursos pedagógicos provocados pela modelagem e fabricação digital, busca dar conta dos impactos que as tecnologias digitais têm exercido no campo da arquitetura e do urbanismo. Se, de um lado, assistimos à emergência de dispositivos e ferramentas relacionados à modelagem do espaço, ao lançamento e dimensionamento estrutural, à parametrização e produção de algoritmos que geram estruturas, bem como a visualização do comportamento estrutural, por outro lado, desenvolveu-se e popularizou-se a chamada fabricação digital, com potencial de provocar alterações expressivas na produção de edificações. Além disso, essas ferramentas abrem espaço para um novo tipo de interlocução entre arquitetos e engenheiros, ainda por ser incorporada ao ensino. Inicialmente, como já lembramos, o quarto Enéa aconteceria entre os dias 27 e 30 de maio de 2020. Contudo, devido à pandemia do novo coronavírus, a realização do evento, assim como tantas outras nossas atividades, foi adiada para o corrente ano na modalidade remota. Nesse meio tempo, quando a esperança de se realizar um evento presencial em 2021 ainda existia, optamos por dar início às discussões virtualmente, organizando o que chamamos de encontros remotos. Foram 8 ao longo do segundo semestre de 2020, quando dúpulas da comissão científica, mediados por nós da organização, debateram sobre diferentes temáticas, as quais visavam responder aos objetivos do evento. Por exemplo, construção como formação, sistemas construtivos e tectônica e novas tecnologias no ensino de projetos e de estruturas. Além disso, em maio deste ano, promovemos outro encontro virtual, com o intuito de não deixar passar em branco a data que inicialmente prevíamos para o suposto evento híbrido presencial. Nele, tivemos como palestrante o arquiteto Márcio Sequeira, idealizador dos kits estruturais Mola. Lembramos que todas essas conversas estão registradas e disponíveis em nosso canal do YouTube. Enquanto comissão organizadora, nós nos questionamos bastante sobre o paradoxo de discutirmos canteiro experimental no mundo virtual. E por isso resistimos até o limite em realizar um evento quase 100% remoto. Até porque uma das recomendações do terceiro Enéa em Ouro Preto foi a de que a próxima edição do encontro incluísse a realização de oficinas de curta duração para professores e estudantes
que tentassem, ao menos em parte, sanar as dificuldades encontradas na formação de quadros especializados no ensino de estruturas em cursos de arquitetura, o que nas atuais circunstâncias tornou-se inviável. Bom, na verdade, a pandemia do Covid-19 não trouxe apenas essa questão para o debate. Com o isolamento social e a suspensão das aulas no Brasil e mundo afora, nos vimos condicionados em ritmos e contextos diferentes aos desafios impostos pelo ensino à distância. Desafios esses que, como bem nos alertam Mariana Wilderon e Pedro Arantes em recente texto, ao menos em parte das instituições públicas e no setor privado de forma mais ampla, estavam sendo testados há cerca de 10 anos, também com o objetivo de ensaiar um modelo de educação voltado ao ensino de massa, com mensalidades enxutas, viabilizadas por sua vez pela redução de custos com professores e infraestruturas. Assim, podemos dizer que a discussão sobre o EAD, que se fortaleceu nos anos pandêmicos, é anterior à disseminação do vírus. Ainda nos termos de Mariana e Pedro, como reflexo da crise financeira mundial de 2008, as empresas de educação do país passaram a reivindicar para si algo semelhante à política de recuperação econômica que vimos prosperar no caso do setor imobiliário e da construção civil, com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida em 2009. Inicialmente, o ensino superior privado encontrou sua tábua de salvação no programa Universidade para Todos, o ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, ou FIES, este criado ainda em 99, mas que a partir de 2010 se ampliou e muito. Em um curto período, o FIES passou de cerca de 150 mil para mais de 700 mil contratos ao ano. Além disso, a expansão dos recursos disponíveis se fez acompanhar da criação de novos cursos, sendo que os de arquitetura e urbanismo cresceram exponencialmente. Em apenas 5 anos, entre 2012 e 2017, o número de cursos credenciados pelo MEC saltou de 270 para 540, sendo que hoje há 738 cursos em atividade, dos quais apenas 70 em instituições públicas, além de outros 111 ainda não iniciados. Nesse contexto, entidades de classe, como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, que nos apoia, a ABEA e a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, FENEA, passaram a se mobilizar contra o que foi percebido como certo afrouxamento de exigências para aprovação das novas graduações junto ao MEC. Além do mais, como nos lembrou o CAL, essa exagerada expansão ocorreu sem que houvesse uma distribuição territorial planejada, no sentido de se avaliar as reais demandas de serviços profissionais nas localidades em que os novos cursos foram criados. Por outro lado, em função do aprofundamento da crise econômica nos anos subsequentes, a qual resultou na restrição das regras de acesso aos benefícios por parte dos estudantes, a quantidade de contratos do FIES caiu para menos de 100 mil ao ano. Nesse contexto, a nova estratégia adotada pelas empresas de educação frente ao significativo declínio dos contratos, os quais salientamos eram sem risco já que assumidos pelo governo federal, foi justamente acelerar a ampliação da modalidade EAD, que a pandemia temporariamente tornou compulsória. Novamente, entidades de classe como o CAL manifestaram-se contra a expansão dos cursos EAD, por não atender às diretrizes curriculares quanto à relação professor-aluno nos ateliês de projeto e demais disciplinas, e especialmente para o que nos interessa, não contemplar experimentações laboratoriais e a vivência para a construção coletiva do conhecimento. A despeito disso, desde que a primeira graduação em Arquitetura e Urbanismo, 100% EAD, foi criada em dezembro de 2015, tal nicho segue crescendo de maneira espantosa. Em consulta que realizamos na base de dados do MEC no início deste mês, verificamos que atualmente os cursos EAD de Arquitetura e Urbanismo em atividade oferecem mais de 51 mil vagas de graduação para ingresso anual, sem contabilizar as cerca de 60 mil vagas em cursos ainda não iniciados e de outros 5 cursos extintos. Alguns deles sozinhos chegam a ofertar entre 2 mil e 8 mil vagas a cada ano. O que tais números nos dizem, e aqui outra vez reiteramos as conclusões de Mariana e Pedro,
é que a expansão dos negócios da educação em formato remoto pode ter como consequência o comprometimento da formação profissional da categoria. Afinal, como temos debatido em nossos círculos profissionais, ainda que a evolução das tecnologias de informação e comunicação tenha possibilitado o surgimento de novas ferramentas de ensino e aprendizagem, cujo acesso, precisamos enfatizar, é altamente desigual entre os estudantes de nosso país, muito se perde com a passagem para o mundo virtual, especialmente no caso das disciplinas de estruturas e de projeto. Perdemos, como já dissemos, a construção coletiva do conhecimento, que se dá em estudos de campo, em visitas a obras, experimentações em laboratórios, canteiros e demais espaços didáticos. Essa distância das práticas experimentais que atualmente decorre da modalidade EAD reverbera, sim, a distância historicamente estabelecida entre arquitetura e construção. Afinal, como nos indica Sérgio Ferrer em seus escritos, se antes éramos mestres construtores, que vivíamos no canteiro e ali trabalhávamos em cooperação uns com os outros, a partir do Renascimento nos tornamos arquitetos. Isolados do canteiro, passamos a produzir comandos, incompletos, para os demais operários da construção, por meio de nosso desenho separado. Ainda na graduação, senti na pele a insegurança que esse desenho apartado provocava. E por isso, decidi investigar o processo de formação dos arquitetos em estruturas quando ingressei no programa de mestrado do atual Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sob a orientação do agora colega e novamente orientador, professor João Marcos Lopes. Concluída há 10 anos, essa pesquisa demonstrou que os 200 cursos então em funcionamento já não atendiam a muitos dos aspectos didático-metodológicos considerados importantes para o aprendizado sobre o funcionamento das estruturas, ou seja, que realmente existia um déficit de formação dos arquitetos e urbanistas nesse campo do saber. Segundo os autores que consultamos e os profissionais que entrevistamos durante o trabalho, tal qualificação precária decorria, em grande parte, justamente do processo histórico de constituição dos cursos de arquitetura e urbanismo e dos profissionais no país. Assim, ao investigar como se deu o surgimento das escolas destinadas à educação formal de nossa categoria, percebemos a ocorrência de uma dupla origem. Ou seguia o modelo das belas artes, como Malu irá explicar, esse foi o caso da UFP, ou aquele politécnico. Apenas com a regulamentação do ofício de arquitetura em 33 e com o surgimento do movimento moderno, empreendemos uma campanha em favor da autonomia das escolas em relação aos dois modelos que vigoravam, bem como, é importante dizer, da arquitetura em relação à engenharia. Como no Renascimento, passamos a defender a arquitetura enquanto uma atividade liberal, afeita à realização de projetos. Por outro lado, ao considerar a estreita colaboração entre arquitetos e engenheiros civis no processo de concepção das edificações de caráter moderno, observamos a importância que as estruturas assumiram a partir de 30 para a nossa profissão. Além disso, considerando o prestígio alcançado pelas obras brasileiras dentro e fora do país, nos deparamos com uma situação que seria aparentemente contraditória. Ou seja, apesar da constante afirmação de que o processo de formação dos arquitetos no campo das estruturas fosse e ainda seja insuficiente, a produção da classe obteve reconhecimento, também derivado da resolução de aspectos estruturais. Vale lembrar que não nos interessava avaliar o que pudesse ou não ser considerado como uma boa arquitetura. Porém, também não poderíamos deixar de chamar atenção para o fato de que, ao menos nesse momento, existia certa correspondência entre as expectativas para um objeto arquitetônico e o atendimento às leis da física determinantes de seu comportamento estrutural. Com o intuito, então, de resgatar as causas da configuração desse paradoxo, nos debruçamos novamente sobre a análise da constituição histórica do ensino e do ofício, concluindo que esse processo acabou por agravar a situação de formação deficitária que identificamos na literatura e confirmamos com a consulta aos cursos de arquitetura. Em primeiro lugar, como vimos, porque o processo de educação formal de nossa categoria já chegou dividido no território brasileiro, entre dois modelos, belas artes ou politécnico. Em segundo, porque as tentativas nacionais de reestruturação do ensino de arquitetura
com o objetivo de reverter essa cisão e que acabaram culminando na realização de encontros nacionais de arquitetos, estudantes e professores de arquitetura entre 58 e 62, foram interrompidas após a instalação do regime autoritário no país. E, finalmente, porque houve uma rápida proliferação dos padrões de ensino considerados inapropriados a partir de então. E aqui me refiro tanto à expansão de cursos estimulada pela reforma universitária de 69, quanto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96. Nesse contexto, então, as obras reconhecidas constituem-se enquanto situações de exceção, dentro de um grande contingente de profissionais atuantes no mercado. E com o crescente número de arquitetos diplomados a cada ano, a denúncia de sua má preparação para enfrentar as exigências materiais do ofício nos parece soar ainda mais grave. Como vimos, com o FIES e o ProUni, o setor privado do ensino superior recebeu direta e indiretamente quantidade significativa de subsídios públicos, fomentando a expansão de cursos que, em geral, não oferecem estruturas de pesquisa e experimentação prática, por meio de pessoal, equipamentos e espaços destinados para tanto. Mas isso só é possível porque, embora faça parte de nossas atribuições profissionais, atividades relacionadas à coordenação e direção de obras, ou que os canteiros e demais espaços experimentais sejam recomendados nos documentos de referência do MEC e da ABEA, os mesmos não são efetivamente exigidos pelas diretrizes curriculares nacionais que regulamentam o funcionamento dos cursos de arquitetura e urbanismo, o que, com a constante redução dos orçamentos das instituições públicas, acaba fragilizando a continuidade das práticas experimentais também nessas escolas, quando existentes. Outra questão que queremos destacar nesse momento relaciona-se com o terceiro subtema do ENEA. Afinal, caso não estejamos atentos, o mergulho da arquitetura no universo digital pode nos distanciar cada vez mais dos saberes da construção. Já apartados do canteiro, corremos o risco agora de nos perder no fascínio de um mundo virtual cada vez mais abstrato, formado por algoritmos intangíveis. Nele, as formas estariam supostamente livres da materialidade, como se pudessem prescindir das leis da gravidade ou do suor do trabalho concreto que as edifica no mundo real. Ou tão grave quanto, corremos o risco de nos tornar reféns dessas ferramentas, reproduzindo apenas aquelas soluções que nos são mais fáceis com os comandos que dominamos. Em contrapartida, entendemos que uma formação integral de arquitetos e também de engenheiros passe necessariamente pela dimensão física, material, possibilitada por tantas e diversas atividades práticas de pesquisa e extensão, intramuros e fora do campus, no campo, em laboratórios, canteiros e, por que não, em fábricas de sistemas e componentes construtivos, como o exemplo do CTRS de Lelé, que ainda tanto nos ensina e que motivou algumas iniciativas recentes, a exemplo da proposta da Fábrica Escola de Humanidades da Escola da Cidade. De fato, mesmo com a histórica separação que se deu entre canteiro e projeto, muitos cursos de arquitetura propuseram, ainda que temporariamente, e outros continuam a manter pesquisas e práticas construtivas. Entre outras iniciativas, não podemos deixar de citar a organização da Escola de Belas Artes e de seu laboratório de habitação, do início dos anos 80, com Iopanã, Mel e João Marcos, que reverberou algumas práticas iniciadas nos anos 70, como a da FAO Santos, de experimentações voltadas à habitação popular, e deu origem a outras, a exemplo do curso integrado da FAUSP, dos protótipos das disciplinas de sistemas estruturais e industrialização da construção da PUC de Campinas, novamente com Mel, João, além de Vitor Lotufo e de nosso saudoso Maxim Bucarete, do Laboratório de Sistemas Estruturais da São Judas Tadeu, do projeto pedagógico inovador da Unimep Santa Bárbara do Oeste, e mesmo a mais conhecida do canteiro experimental da FAUSP. Mais recentemente, destaca as edições do Canteiro Escola do IAU em São Carlos, coordenadas por João Marcos e agora também pela Kemi. Fora do circuito paulista, lembramos, por exemplo, do Laboratório de Oficinas de Treinamento e Desenvolvimento de Produtos da PUC-Rio, do Laboratório de Sistemas Estruturais da UFMG,
assim como dos cursos de formação canteiro de obras dentro do escritório de integração da PUC Minas, de que nosso colega Roberto Santos, o RO, fez parte. Importante mencionar a tentativa de inovação curricular dessa instituição ao propor um viés qualitativo e conceptivo para o aprendizado estrutural. Enfim, como veremos nos trabalhos que serão apresentados no quarto ENEA e Malu irá apresentar a realidade local, ainda existem e resistem várias experiências desse tipo, inclusive permitindo a aproximação com outros saberes e modos coletivos de se produzir arquitetura. Os 3 palestrantes internacionais do nosso encontro, como Malu já lembrou, e também gostaríamos de lembrar que já se apresentavam como possibilidades de interlocução desde 2017, também nos permitirão vislumbrar outras perspectivas sobre o saber fazer arquitetura, apresentando as iniciativas desenvolvidas no Rural Studio da Universidade do Alabama, nos grandes ateliês e no Laboratório de Culturas Construtivas em Lyon, além do Departamento de Projetos e Assistência Técnica e da experiência de se construir a Ciudad Abierta em Valparaíso. Já a sessão temática reunirá profissionais da região, a arquiteta Paula Peixoto, o arquiteto e professor recém-aposentado Fernando Guerra, o arquiteto recém-formado Matheus Caluete, eu acho que eu falei errado, depois você me corrige, Matheus, o engenheiro construtor Henrique Suassuna e o engenheiro calculista José do Patrocínio. Os 5 irão debater justamente o tema, a contribuição do canteiro experimental e de obra na formação do arquiteto, visando nos situar quanto evoluímos ou involuímos até aqui. Quem sabe, na próxima edição do ENEA, possamos ampliar essa sessão temática e o próprio encontro, trazendo os operários da construção civil para a nossa troca? Afinal, de outro ponto de vista, a histórica separação entre arquitetura e construção, aqui brevemente relatada, também se deu entre arquitetos, engenheiros e os demais trabalhadores da construção civil, inclusive com espaços diferenciados de formação, como também nos lembrou Chico Barros em sua pesquisa de doutorado. Com a cisão, então, nos distanciamos tanto dos modos de produção e organização dos canteiros, quanto das condições de vida de seus operários. Tal situação foi mais que evidenciada pela crise sanitária que vivemos, quando a manutenção forçada de vários canteiros em funcionamento, ainda que respeitassem os protocolos de segurança recomendados, desvelou a situação privilegiada em que nos encontrávamos. De um lado, profissionais liberais que somos, ficamos relativamente protegidos do vírus pelo trabalho remoto e pelo ensino à distância, enquanto esses mesmos operários estavam e ainda estão expostos a maiores chances de adoecerem nos canteiros e nos deslocamentos diários que os conduzem até eles. Por isso acreditamos que encontros como o ENEA se fazem cada vez mais necessários, para que possamos refletir sobre que tipo de profissionais estamos formando e qual o seu papel na e para a sociedade. Afinal, embora o ensino superior tenha se tornado massificado, a grande maioria das escolas ainda fundamenta seus projetos pedagógicos no sentido de uma produção elitizada do ambiente construído, instruindo os profissionais para a criação de obras de exceção ou para atender uma minoria que pode arcar com os custos de nossos serviços, em que somente poucos arquitetos conseguem obter uma posição de destaque. Segundo nossa visão, o ensino superior, por outro lado, deveria promover uma consciência sócio-histórica e política do conhecimento científico, explicando como e até onde chegamos, mas insistindo que esse não é o final do caminho. Assim, poderá tanto incentivar as mudanças que se fazem necessárias, quanto absorver melhor as novas propostas, inclusive em termos de ferramentas e tecnologias que eventualmente surjam. Sobre esse aspecto, gostaria de citar Silke Kapp, Roberto Santos e Ato Silva, certeiros em seu texto apresentado no último ENEA e que já no seu provocativo título, O Sonho da Intuição Estrutural ou a Nostalgia do Desenho no Canteiro, sintetizam os argumentos que aqui tentamos reunir. Em suma, nossa hipótese ou proposta é que voltemos aos canteiros para ali rearticular execução, forma e matemática, mobilizando todos os recursos disponíveis, analógicos e digitais, de uma maneira crítica e sem esperar milagres. Ou seja,
temos consciência de que existem inúmeros recursos para aprender sobre como funcionam as estruturas, de que a problemática de nosso evento ainda tem solução. Então, talvez esse seja o momento oportuno para retomarmos os debates sobre o processo de formação no sentido mais amplo. Como Roberto já nos alertava em 2002 em sua pesquisa de mestrado, é necessário que a gente se liberte das grades curriculares, dessa prisão que encarcera conteúdos fragmentados em disciplinas isoladas, muitas vezes desconexas, para que então seja possível conceber currículos enquanto uma vivência integral, nos termos de nossa querida Mel. Ainda tenho esperança de que possamos desenhar e construir juntos, de forma colaborativa, experiências educacionais emancipatórias, que articulem pensamento e ação, projeto e canteiro. Só assim é que poderemos ao menos tentar garantir que os profissionais que formamos sejam capazes de compreender e agir criticamente frente aos desafios de nossos tempos. E aqui preciso reforçar que a crise sanitária atual representa apenas uma faceta da mais grave crise socioambiental em curso. Profissionais que respondam às diferentes e desiguais realidades de nossas cidades, propondo e construindo espaços material e socialmente necessários, a parte da transformação do mundo que ainda nos cabe. Agradeço a atenção e desejo um ótimo encontro a todos. Passo a palavra para você, Malu. Oi, obrigada, Rita. Eu agradeço, foi excelente a sua fala, deu esse panorama geral, assim, acho que esse panorama geral, assim, acho que foi a abertura essencial que a gente precisava também. Então, eu vou pegar do final, né, da sua fala e vou começar o estado da arte, né, da disciplina de tectônica no curso aqui de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco. Esperar Isso, pronto. Ela falou alguma coisa agora? Então, pronto. Então, eu vou começar dizendo assim, essa apresentação é uma apresentação uma apresentação assim da prática, né, de implementação do segundo ponto, né, do ato de construir, né, e de projetar e de conceber estrutura enquanto concepção estrutural, né, enquanto ideia conectada com o projeto, essencialmente, né, como diz o querido professor Iopanã Rebelo, né, que toda forma tem estrutura e toda estrutura tem forma, é o nosso mantra, né, dessa área. Eu vou pedir, então, para passa para mim, por favor. Então, eu imaginei a gente fazer um breve panorama, né, do que seria o que tem feito, né, desde o começo, assim, como é o curso, como foi fundado o curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na UFPE, né, é um histórico bastante breve. Depois a gente passa para a revisão, né, do que eu já apresentei no evento em 2017, que foi a implementação do novo projeto pedagógico curricular, né, que é o novo currículo, né, como a gente chama. Depois eu passo para a parte tectônica, dessa questão, né, na verdade é sempre trazendo essa questão, se ainda continua sendo uma solução tectônica, eu estou trazendo como um debate, né, para a gente começar esse debate, e posteriormente eu passo para essa provocação, como dizia o Antônio Abujamra, né, o querido saudoso também, que já faz algum tempo nos deixou, que essa provocação, né, dessa necessidade dos espaços didáticos para um aprendizado baseado na prática, que são os canteiros experimentais, e a colocação do trabalho na mão na massa, né, dos alunos, como aprendizagem. Pode passar para mim? Então, a gente inicia com esse breve panorama, né, e eu leio aqui o que consta, né, no nosso projeto pedagógico
curricular vigente, que é o que foi implementado em 2010, né, que foi fruto de discussões assim, coletivas e árduas, né, no âmbito dos docentes naquele momento do curso e do departamento, né, principalmente, em que diz assim que, em relação aos aspectos tectônicos, isso eu queria ressaltar que essa palavra tectônica nesse período era uma palavra não é contemporânea, né, mas ela é bastante atual, né, para esse tema, né. Então, a herança do curso vindo das belas artes tende a uma formação mais compositiva do que técnico-construtiva. Isso eu leio, né, o que está escrito lá. E a lacuna dos aspectos da construção, natureza dos materiais, sistemas construtivos e projetos de sistemas aumenta com a ausência de laboratórios que permitam a investigação dos comportamentos dos sistemas e materiais. Como Rita mostrou, né, a gente está dessa dupla origem, né, que a gente tem dos cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil, e isso é um panorama que acontece mundialmente, né, a gente tem essa diferença, né, formas de formação, né, de origem, né, do curso. Aqui, o curso de Pernambuco, ele surge na década de 30, seus primeiros ensaios, né, como curso de arquitetura, e era dentro da Escola de Belas Artes de Recife. Foi formado essencialmente por arquitetos, a maioria deles, boa parte deles, né, eram estrangeiros, e que trabalhavam aqui no Brasil nesse momento, e tinha uma certa projeção, mas que tinha uma formação no âmbito da Belas Artes francesa. Dentro desse panorama, assim, eu vou passar um panorama muito rápido, a gente tem um curso que chega no século XXI, com uma certa ausência desses espaços práticos, né? Então, e com essa carência desses aspectos tectônicos, né? Não vou entrar nessa questão, que eu acho que é o tema que a gente vai passar durante todos esses 3 dias. Passa para mim, por favor. Então, em 2010, a gente vai ter essa implementação do novo currículo, e a gente tem uma ruptura, né, nessa implementação nesse âmbito, né? Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza mesmo, né? Porque a gente tem uma ruptura com nossos colegas engenheiros que são professores do CTG, né? Do Centro de Tecnologias e Geociências. Acho que eu falei certo o nome do centro do CTG, eu espero. Peço desculpa aos colegas que estão assistindo se eu falei errado. E a gente tem uma ruptura, e essa ruptura ela é consacralizada com a nomeação dessa área, né, que... Passa para mim, por favor. Que reúne vários aspectos, né, de tectônica. Mas antes disso, acho que é importante a gente explicar, né, um pouco desse currículo, né? O currículo, ele é muito interessante aqui da UFPE, eu acho que ele é bastante inovador e uma das questões que é muito difícil, né, dele ser implementado enquanto pedagogia, enquanto também curricularização, é essa dinâmica, né, essa integralização, né, que a gente percebe nesse slide, né, na imagem central em vermelho, é a disciplina que a gente chama de integradora, que são as disciplinas de projeto, e a gente tem as disciplinas que elas são modulares e que alimentam, né, com conceitos, né, e com foco, né, no projeto, o projeto que está sendo realizado nesses períodos, né, e aí eles têm umas temáticas, e tectônica ela vai permear, vai entrar em todos esses campos, inclusive até o 8º período, né, a gente tem uma presença ao longo de toda a formação do estudante, inclusive até o final, né. Passa para mim, por favor. Então, aí a gente tem essa ruptura, então a gente vai ter todas essas disciplinas que a gente tem vários nomes, que dependendo do curso, né, que é dado. Esses nomes, eles mudam conforme o currículo, né, ou conforme o curso, mas aqui a gente chama aqui na UFPE a gente chama de tectônica da arquitetura, ou simplesmente de tectônica. Pode passar para mim?
Então, eu vou falar só, entrar um pouquinho na questão, né, aqui a gente vai ver a ementa, e depois a gente vai entender um pouco o que é feito, né, e eu vou mostrar algumas experiências, né, então, em Tectônica 1 e Tectônica 2, cujo tema desses dois períodos desse ano, né, que reúne esses dois períodos, é requalificação. Os alunos são recém-ingressos, tem muito pouca noção, né, de espaço, de conceitos que são importantes para a gente, mas eles estão ali, né, e é um momento que eu acho que é importante a gente tratar com ludicidade, né, com trabalhos manuais. E isso a gente teve uma certa dificuldade, né, com certeza, nesses dois períodos, durante essa pandemia, com o ensino remoto, que eu acho que a gente só vai conseguir saber quais são os resultados para avaliar isso mais para frente. Então, a gente tem, são os anos de introdução do que a gente chama de sistemas estruturais, e eu chamo essa fase de tectônica da requalificação. Passa para mim, por favor. Então, a gente tem algumas experiências que eram feitas no modo não presencial, né? A gente fazia o TenSegre no Tectônica 1, a gente vê aqui um resultado de um período, que eu acho que foi 2013, vocês veem que os alunos montaram, mesmo com materiais bem simples, né? A gente usou palito de espeto de churrasco, com durex, fita crepe e fita elastex, linha elastex, né? E os alunos conseguiram montar, inclusive, um TenSegre com 30 barras, que esse aqui no canto inferior à direita. Passa para mim, por favor. Depois a gente faz o exercício, né, dos alunos conseguirem aprender no espaço onde eles vivem, né, passam o dia a dia, e eu acho que isso ficou até interessante no caso do ensino remoto, é o trabalho de como minha casa fica em pé, que é deles reconhecerem como é a estrutura, né, se ela é uma estrutura portante ou autoportante, ou se ela é uma estrutura independente, né, e como os esforços, né, trabalham nessa estrutura. Pode passar para mim, por favor? Chegando em Tectônica 2, a gente vai ter esse aprofundamento, né, desses conceitos de sistemas estruturais, e no primeiro momento a gente tinha um ensaio, os alunos partiam, né, por esse problema de fazer um modelo que pudesse ser testado, né, ensaiado, e pudesse se ver, né, visualizar os esforços, né, que sofrem cada tipo o comportamento, né, desses sistemas estruturais, né. Então, eles faziam esses modelos físicos e testavam. Passa para mim, por favor. Mostrar os conceitos, claro, e depois, num certo momento, a gente foi moldando o projeto para a disciplina, né, o ensaio da disciplina, as atividades, para um entendimento da materialidade das construções comuns com que eles estavam trabalhando e requalificando em projeto 2, né? Na disciplina de projeto de arquitetura, urbanismo e paisagem 2. Vocês veem aqui alguns exemplos de maquetes, né, que eles tinham que representar como o existente e como poderia ser, já vislumbrar uma certa intervenção, né? E a gente tem a gente vê que existe nesse primeiro momento, né, de uma certa tendência, né, dos alunos se prender muito, né, se fixar muito na ideia do que seria uma estrutura independente, mas ainda não tão bem formulada, né, essa ideia aprendida, claro, né, óbvio, mas da estrutura independente, né, mas principalmente essa força, né, que a gente tem ainda muito presa à estrutura em concreto armado, né, de vigas, lajes e pilares em concreto. Passa para mim, por favor. E aí um terceiro momento, né, segundo momento, na verdade, são duas atividades principais, a gente começou a implementar, que era uma atividade bastante lúdica, apesar de bastante trabalhosa, né, para os alunos, mas que fazia com que eles pensassem, né, a partir de um material muito frágil, aparentemente muito frágil, que é o macarrão, em fazer estruturas que pudessem resistir a cargas de 20 ou mais quilos, né? O mínimo era necessário, né? O requisito era de 5 quilos.
E se conseguia, assim, 90% dos alunos tinham sucesso, né, nesse trabalho. A gente vê aqui alguns alunos quase todas as imagens representam os arquitetos, já são formados em arquitetura, né, são arquitetos formados, são alunos que hoje já fazem um tempo e já estão com outra carinha, né, como a gente também, né. Passa para mim, por favor. Depois a gente chega em Tectônica 3 e 4, né, no segundo ano, que reúne, e a gente passa a ter o aprofundamento, né, para os grandes vãos, as estruturas de grandes vãos e as estruturas o desafio de estruturar em grandes alturas. Passa para mim, por favor, eu vou passar mais rapidamente por causa do tempo. Então, a gente vai ter esses temas principais, né, a gente pode chamar de tectônica renovação, passa para mim, por favor. E a gente chega no terceiro ano, que a gente vai ter o aprofundamento já com a ideia dos materiais, já adotando, né, desse princípio dos materiais, né, conectando com a materialidade, né, com o projeto material. Passa para mim, por favor, que a gente vai ter tanto do concreto armado, a estrutura metálica, e a tectônica, a gente pode chamar de tectônica da expansão, desses alunos, eles vão fazer um objeto grande também, de complexidade, né, com o projeto, e nesse âmbito a gente vai teve algumas experimentações, né, tentando buscar, né, como poderiam ser esses ensaios, apesar de muito experimental, né, a gente vai ter o que a gente chamou são os objetos de argamassa armada, a gente tem algumas versões aqui, passa para mim, por favor, tem banco curvo, banco cúbico, né, não angular, né, não quadrado, tem os cubos, teve uma plataforma, né, um banco que era uma placa, né, uma lâmina encurvada, né, que parecia uma chaise longue. Pode passar para mim, por favor? E, por último, a gente vai ter esse último banco aqui, né, que era um banco, era uma poltrona, né, passa para mim, por favor. Eu estou passando rapidamente porque é só para mostrar o resultado, né, e a gente vai ter essa experimentação, né, mesmo que bastante precária, né, das condições de ensino, né, a gente vai ter a possibilidade de moldar os vergalhões, de moldar as telas, trabalhar com argamassa, né, o traço, né, trabalhar com o tipo de traço, a forma, montagem da forma, depois o transporte, desenforma, né, depois o transporte para o local final, a montagem e a pintura, e a finalização e o uso. E aí, por fim, a gente vai ter, no quarto período, continuando esse aprofundamento, vai ter uma disciplina, pode passar para mim, uma disciplina voltada, apesar de ser o tema ser de restauração, né, conservação integrada, né, desculpa os colegas, a gente vai ter em Tectônica 7 o ensino de madeira. Passa para mim, por favor, e eu vou mostrar apenas esses slides, assim, para terminar. Então, a tentativa, né, dos alunos de moldar um objeto que possa pelo esse modelo físico, possam tentar entender, né, como é que se projeta qual é a tectônica da madeira, né? Então, na verdade, é uma inversão dessa lógica, né, você parte, né, do que é vigente, né, da lógica compositiva das belas artes, e a gente parte da materialidade, né, do entendimento da materialidade, das condições. Pode passar para mim. Então, aí a gente continua lembrando, né, que tinha esse desafio inicial, se tectônica da arquitetura é um caminho possível para o ensino de estrutura, né, para resolver esses problemas que foram apontados por Rita, né. Passa para mim, por favor. E a gente chega no que seria a tectônica. Pode passar, eu vou passar muito rapidamente essa parte aqui, finalizando, para a gente entender, pode passar. Para a gente entender no final, pode passar, por favor. Não, pode ficar aí. Se, na verdade, não, no tectônica, por favor. Se tectônica continua sendo uma solução. Aí acho que não é para a gente responder agora, né? Então, se é um caminho possível, se é uma solução, né, um caminho possível, a gente possa ainda continuar trilhando. Quais são as lacunas que permanecem, né, nesse ensino? São várias, assim, não cabe aqui agora também apontar isso. Se há espaço para práticas lúdicas nesse panorama desse currículo, desse PPC ainda vigente, né, que vai ser iniciado a sua revisão.
e se a aprendizagem, se há espaço, né, para essa aprendizagem a partir da prática, a mão na massa, o manusear, o sentir, somente assim, né, você não precisa, no caso assim, tectônica, você não precisa enxergar o material, mas você consegue partir o projeto a partir do sentir, né, você conseguir usar os outros sentidos para a gente projetar, né? Vou passar para mim. E aí entra a questão do canteiro. Apesar que no PPC a gente tem, desculpa, em todos os planos de ensino, as emendas, né, da disciplina de tectônica a gente tem a ênfase, né, da questão das aulas expositivas, mas, sobretudo, a ênfase no desenvolvimento de exercícios práticos em sala de aula e no laboratório canteiro e tectônica da arquitetura. Em todas as emendas, né, consta esse E no laboratório canteiro e tectônica da arquitetura. Passa para mim, e aí eu deixo aqui aberto, né, esse canteiro experimental como estratégia pedagógica, como essa necessidade, né, da gente dar esse próximo passo a partir desse momento, né, do quarto Enéia, né, da gente dar esse próximo passo, e aí a provocação da gente pensar, a provocação principalmente para meus colegas, né, professores do departamento, da gente pensar um espaço, um canteiro experimental, mas não só para a tectônica, é um canteiro experimental voltado também para os professores de projeto, para o curso como todo, como um elemento que seja esse elemento integrador e que a gente possibilite essa apreensão, né, esse desenvolvimento de uma arquitetura que não seja apenas teórica ou na concepção imaginária, mas que também seja prática, aprendida e manuseada e sentida. Então, eu agradeço. Peço desculpa se eu passei do tempo. Ai, desculpa, gente. Já passou, você falou disso. Pode encerrar aqui. Obrigada, Álvaro. Rita? Olá, Malu, você não passou. Fica tranquila, agora que são 10 horas. A gente gostaria de abrir, se alguém quisesse fazer algum comentário, alguma pergunta, não é, Malu? Sim, vai ter que ser pelo chat, né? Sim, pelo chat. Eu estou acompanhando aqui pelo chat do YouTube. Até agora temos congratulações pelo evento. Mas se alguém quiser também aproveitar para tirar alguma dúvida sobre a organização, sobre como será conduzido o evento, sobre alguma das questões que colocamos até aqui, fique à vontade. Eu agradeço, né, a todos que estão nos assistindo, estou vendo muitos colegas, assim, muitos colegas queridos, né, Juju, professora Maria de Jesus Leite, Max Andrade, Mel, Andrés também, nosso palestrante chileno, colega, Renato, da UFRN, eu agradeço muito pela Renatinha, os apoios, assim, bem, tá lançado, né? Inaugurado, a gente só falta falar o script. Como é que é? Outra coisa, como no início a gente estava com o chat do YouTube travado, então a gente está dizendo para quem não está conseguindo, né, fazer algum comentário, para entrar novamente e aí conseguirá acessar o nosso chat, tudo bem? Tudo bem. Mas, de qualquer forma, a gente já gostaria de lembrar como vai ser a dinâmica a partir de agora. Então, às 10h30, nós faremos o intervalo, ou mais cedo, se não houver nenhuma questão. E aí, às 10h30, na verdade, a gente vai continuar a condução para os estudantes de graduação que se inscreveram através do DOIT, pelo CAU, através do YouTube. E os demais participantes inscritos podem continuar através da plataforma Zoom, pelo link que foi encaminhado por e-mail a todos. Esta manhã nós encaminhamos novamente os links com acesso das atividades do dia de hoje. Então, durante o intervalo, nós teremos a exibição dos vídeos que compõem a sala 1 da mesa painel 5.
Às 11 horas, vamos dar início à discussão dos trabalhos da mesa 1, que será mediado pelo professor Werner Monteiro. E, então, depois dessa mesa, teremos o intervalo do almoço. Às 2 horas, nós voltamos com a palestra, né, da Emily McGlow, do Rural Studio. E depois da palestra dela, teremos um pequeno intervalo. E, então, daremos continuidade à discussão dos trabalhos que compõem a mesa 2, que será coordenada, né, mediada por Marina Borges. A Anália colocou uma questão, hein, Malu? Há ainda uma possibilidade de uma formação dupla, engenharia e arquitetura? Ah, né? Na USP está tendo, né? Na Poli existe um curso, né? Eu acho que é o único curso no Brasil que voltou essa formação de engenheiro arquiteto, engenheiro civil e arquiteto, né? Eu não lembro a ordem. Que era a formação que tinha os engenheiros arquitetos, os arquitetos, né? Formados na Escola Politécnica de São Paulo até 1937, né? Que quando você tem a fundação da FAUSP. E aí hoje você tem um curso que volta, né, essa formação, né, do engenheiro arquiteto e urbanista, engenheiro arquiteto, desculpa, e civil, engenheiro arquiteto, civil e arquiteto, que tem dado frutos muito interessantes, assim, eu sei de um que, acho que é o Pini, né, Luiz Pini, eu esqueci o primeiro nome dele, acho que os colegas conhecem, acho que até a Nária deve conhecer ele, que trabalha na ITA, ou trabalhou na ITA, que tem feito uma formação bastante interessante, né? Eu confesso que é até invejável. Era uma formação que até eu, quando eu entrei no curso que eu escolhi a Escola de Engenharia de São Carlos, né? Que era o antigo IAU, era um departamento da Escola de Engenharia, foi a minha escola, foi uma escolha, né? Na época era por conta da engenharia. Mas eu acredito que seja possível, com certeza. A gente só precisa acabar com o ruído, né, entre nós e os engenheiros, né, resolver isso. Mas acho que é fácil resolver, trilhar isso. A Anália ressaltou aqui que é um curso de dupla formação, mas que não oferece um duplo credenciamento. Então, essa ainda é uma questão aberta que precisamos debater. E o João Marcos nos lembrou que no IAU, em São Carlos, está sendo discutida essa possibilidade também através da integração com a Escola de Engenharia de São Carlos, entre o Instituto de Arquitetura e Urbanismo e a Escola de Engenharia de São Carlos. Então, talvez teremos novas possibilidades em breve, João. Nossa, vou voltar a ser aluno de graduação quando isso acontecer, João. A Kemi também, que é colega do João, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, reforçou que existe esse formato, né, de dupla formação, com certificado de arquiteto e urbanista e formação em engenharia. É a mesma proposta da FAUSP. Na verdade, quando a dupla formação sai da escola politécnica e vem para arquitetura e urbanismo, e ainda fica com esse adendo, né, que é engenheiro com formação em arquitetura e urbanismo. Acho que o que a Anália, na verdade, nos questionou foi quanto ao duplo credenciamento, né? Que seria uma questão de integração entre o CREA e o CAL. E o CAL. Eu fiquei pensando nisso, que você vai pagar, o único ruim é o bolso, né? Você vai ter que pagar 2 anuidades. Ou ter algo específico, né? Então, acho que são questões em aberto para a gente discutir também durante o evento. A gente pode chamar aqui de volta o Rafael e perguntar como é que está sendo essa discussão. Como é que é a relação com o CREA? Né? Bom, massa. Já está em andamento. Eu acho essencial. Como é que a gente faz? Acho que temos mais alguma outra questão. Bora? No intervalo. A Mel aqui ressaltou também, que é uma... apareceu outra... Anália. Anália. A Mel disse, né? Uma boa questão a ser refletida durante o evento e mesmo como pauta futura.
e Anália, até porque precisamos muitíssimo de engenheiro que acompanhe obras com competência. Estamos precisando de engenheiros calculistas de estruturas. Será que arquitetos podem se estrear nesses campos, né? É o que a gente espera. Certeza. A gente está com uma diferença aqui de tempo. Não, há um delay no... Pronto. Sim, com certeza. Um caminho interessante que Mel disse é a coleta de depoimento dos egressos, o duplo diploma FAO-Poli. No mestrado, eles ainda estavam, quando eu fiz essa pesquisa, né, do mestrado, eles estavam no início desse processo. Eu conversei com os 2 professores que foram idealizadores, né, dessa proposta, na época da engenharia, o Henrique Lindenberg e o Zanettini, né, antes dele se aposentar, que ele começou a tentar essa possibilidade. Mas acho que é um campo ainda em aberto para quem se interessar em investigar também, de tentar conversar com essas pessoas que se formaram, realmente se é um perfil diferenciado, quais são ainda, né, os limites e quais são as potencialidades desse processo de dupla formação. Bora encerrar, então? Acho que podemos encerrar. A gente vai fazer Sim. um intervalo, então, um pouco maior. Às 10h30 vai ser exibido os vídeos através, tanto aqui do YouTube, para quem nos acompanha pelo YouTube, quanto na plataforma Zoom. A Denise tem uma questão. Há alguma possibilidade de assistir as apresentações dos trabalhos como ouvinte? Sim, Denise. É só continuar seguindo pelo link que eu enviei mais acima. A gente colocou aqui. O link do YouTube você pode continuar assistindo. A gente vai colocar novamente aqui no chat, tudo bem? Vocês receberam? A Denise é colega da FAO, UFRJ, desculpa, gente. Sim. Pronto, então vamos. Acho que já começamos bem, bastante temas colocados, bastante provocações. Malu, só confirmar se eles receberam o link. Sim, ele saiu agora. Ok. Ah, da Federal. Desculpa, Denise, da Federal Fluminense. Ok. Então, quem está nos acompanhando pelo YouTube, basta seguir esse link que enviamos e os demais inscritos podem acessar o link da plataforma Zoom que foi enviada por e-mail. E quem não conseguir acesso pode nos enviar o e-mail pelo evento que nós iremos resolver qualquer problema técnico, ok? Mas, de qualquer forma, pode também acessar pela plataforma do YouTube. Pronto. Então, tá bem, gente. A gente vai dar por encerrada a conferência de abertura e eu agradeço a todos que assistiram e permaneçam com a gente de 11 horas, né? A gente volta com a primeira mesa temática. Agradeço e tchau, gente.